Arro, arro, Kins! Renata Barreto chegando para mais uma transmissão galáctica, hoje iniciando a onda encantada da noite azul. Essa onda fala sobre a energia da intuição, da abundância e dos sonhos. Essas são coisas bastante desafiantes para nós em muitos momentos da nossa vida e a gente vai refletir um pouco sobre elas, vamos entender um pouco mais para que a gente possa se abrir, se conectar mais com essas energias, né? Esse é o convite da onda da noite, desse ciclo de 13 dias. Então, começando a falar sobre a abundância. A gente tem uma leitura muito equivocada da abundância hoje em dia, porque a gente acha que a abundância tem a ver com acúmulo. E isso não é verdade. Abundância é você ter aquilo que você precisa na hora que você precisa. O acúmulo ele não é positivo nem para você e nem para o sistema. Se você confiasse que você teria acesso a todas as coisas que você precisa no momento que você precisa, você não precisaria acumular nada. Só que a gente não tem essa confiança. A gente vive numa lógica que já está estabelecido esse paradigma de que a gente precisa acumular com medo de faltar, que a gente precisa acumular para não faltar, que se você não tiver, vai faltar. Então, o próprio paradigma da abundância e da escassez, ele fala muito sobre isso. No paradigma da escassez, eu penso, tenho medo de faltar, então eu vou acumular, e a partir do momento que eu acumulo, eu tiro de circulação e realmente começa a faltar para o outro. No paradigma da abundância, se eu confio que não vai faltar, eu uso aquilo que é necessário e o excedente da minha necessidade vai ficar disponível e vai ter para todo mundo. Então, na teoria, é muito fácil da gente compreender aqui, faz todo sentido, mas na prática é assim, só que não se passa dessa forma, porque a gente já vive nesse outro paradigma. Então, o que a gente precisa começar a conectar com a abundância da nossa vida é principalmente para que a gente possa ter acesso àquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. Para que a gente possa aprender a confiar na providência da vida. Aprender a confiar que você faz a sua parte e a vida está ali para te ajudar. A vida está ali para também prover para você. A vida está ali para poder entregar para você aquilo que você precisa. Então, quantas vezes você está no momento mais difícil, vem alguém e te oferece alguma coisa, te oferece uma ajuda. E a gente precisa estar muito consciente desse movimento para que a gente possa, então, se abrir para essa abundância, para que a gente possa compreender que no universo tem tudo, que tudo está à nossa disposição, que o que acontece é uma trava que nós mesmos colocamos entre nós e aquilo que a gente quer receber. Por quê? Muitas vezes por falta de se achar merecedor, de se achar digno, por achar que aquilo não é para você. Isso vem muito das nossas crenças, de como fomos criados, mas a verdade é que nós temos direito a tudo, a tudo. Então, se você começa a olhar para a sua vida, primeiro, a partir do ponto de vista daquilo que você já tem, quando você começa a agradecer por tudo que você tem, quando você começa a focar nessa energia, e quando você confia que tudo vai chegar no momento certo, essa crença estabelecida dentro de você faz com que o seu externo também reaja assim, também as coisas aconteçam assim. Então, muitas vezes acontece da gente falar, eu sei de tudo isso e não consigo fazer. Aí é momento da gente entender o que está bloqueando. E eu diria para você que assim, a grande maioria das pessoas vai esbarrar nessa questão do merecimento. Ainda que você diga, não, eu mereço, eu sei que eu mereço, eu quero e eu mereço. Lá no fundo, será que é isso mesmo? Será que você não cresceu achando que você não poderia ter? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ele não quer desfrutar de nenhum tipo de conforto, porque ele acha que, já que o outro não pode ter, eu também não posso ter. Mas você não ter porque o outro não tem, não ajuda em nada, nem o outro e nem você. Que você possa se permitir ter as coisas e fazer as coisas que você gosta e que você possa ajudar o outro que não pode. Então aí a gente começa a criar uma espiral positiva. Mas você se privar
porque o outro não pode ter. Outro dia eu atendi uma cliente com uma questão até parecida. Como ela era de pequena muito mais bonita, as pessoas olhavam para ela, os meninos olhavam para ela, todas as atenções eram para ela e a irmã dela não recebia esse tipo de coisa. Para não deixar a irmã dela chateada, ela desenvolveu um mecanismo de autossabotagem. Então, ela já não queria mais ser vista, ela não queria mais ter as coisas, e ela começou a entrar numa espiral muito, muito negativa de tudo, até econômica mesmo, porque ela não podia ter as coisas porque a irmã dela não podia ter. E aí, nesse caso dessa minha cliente, a gente trabalhou muito nessa questão para que ela possa enxergar que ela pode ter e a irmã dela também pode ter. Também pode trabalhar em todo o interno dela para que ela possa se sentir também merecedora e também possa ter as coisas. E tem um outro aspecto também que essa questão da abundância, ela não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem. Tem pessoas que conseguem se sentir muito abundantes tendo muito pouco e tem pessoas que mesmo tendo muito não se acham abundantes. Então, o meu pai tinha um amigo que meu pai dizia, ele vive uma vida de miserável com medo de ficar pobre. Então, era um cara que tinha muito dinheiro, mas que não se permitia usufruir daquele dinheiro que ele tinha. Morava numa casa ruim, tinha um carro ruim, usava roupas tão velhas que muitas vezes estavam até furadas. E o cara era dono de lojas no shopping, super rico. E morreu, não aproveitou, não desfrutou de toda aquela abundância que ele tinha. Então, a gente muitas vezes entra nesse lugar também da escassez, não só financeira, mas da escassez de amor, de dosar o quanto eu vou dar de amor para o outro, porque eu tenho medo, de não se abrir para amar, de não se abrir para uma nova relação, enfim. Quantas vezes a gente se vê nesse lugar de se fechar, né? Então, a abundância é fluxo. É fluxo de troca em todos os níveis. É fluxo de dinheiro, é fluxo de amor, de sentimentos, é fluxo de vida, né? A abundância é abertura. Então, que você possa, ao longo desses 13 dias, olhar para a sua vida e se perceber. Será que eu tenho muito dinheiro e estou pouco abundante? Será que eu tenho pouco dinheiro, mas eu sou uma pessoa abundante? Como que está a minha relação da abundância de saúde? Como que está a minha relação de abundância emocional? Né? Eu sou uma pessoa que me abro para o amor, que me permito amar, que me permito ser amada, ser amado, enfim. Todas essas reflexões são muito importantes para esse ciclo. E também a conexão com os sonhos e com a intuição. Os sonhos, eles trazem muitas mensagens para a gente, né? Existem várias teorias sobre o que são os sonhos. Eu não vou entrar aqui nessas teorias, você pode pesquisar se você quiser, mas uma coisa é fato, nós, quando estamos sonhando, estamos acessando uma outra camada energética, estamos acessando uma outra camada do nosso subconsciente, né? Ou viajando em outros, entre aspas, lugares vibracionais, energéticos. Então, os sonhos são capazes de nos trazerem muitas mensagens. Então, ao longo desses 13 dias também, você se conecte mais com o seu sonho. Na hora que você for dormir, leve uma pergunta. Quero saber sobre isso, quero uma resposta sobre isso. Use esse recurso dos sonhos para que você possa receber respostas. E muito importante também, é a nossa conexão com a intuição. A intuição é como uma voz que fala com você e que não é a sua mente. A intuição, ela é muito rápida. A mente, ela processa, ela é mais lenta. Então, quando você, por exemplo, está em perigo e você de repente ouve uma voz que diz, sei lá, entra aqui, já aconteceu isso comigo, vou dar esse exemplo porque já aconteceu comigo. Eu estava numa rua e uma pessoa começou a me seguir, de repente veio uma voz e me disse, entra na loja. Eu entrei imediatamente na loja. E aí a pessoa foi embora. Não foi a minha mente racional que pensou aquilo, foi muito rápido. Só que muitas vezes a gente não escuta a nossa intuição ou a gente finge que não escuta. Quer ver uma outra coisa que acontece bastante? Sabe quando você até teve a intuição, mas você ignorou ela completamente e depois que a coisa acontece, por exemplo, você vai num determinado lugar, você faz uma determinada coisa, aquilo ali dá errado e depois você fala, putz, no fundo eu sabia que eu não tinha que fazer. É isso. Só que a gente deixa a nossa intuição de lado, a gente deixa essa ferramenta super poderosa que nós temos de lado. A gente ignora.
e ignora completamente. Por quê? Porque ela é sutil, porque ela é intangível, porque você não sabe de onde ela vem, não importa de onde ela venha. Importa que isso que a gente chama de sexto sentido, de intuição, é para todos, não são só as mulheres que têm. As mulheres talvez estejam mais abertas para ouvir, mas os homens também têm e podem desenvolver isso cada vez mais. E é muito, muito importante que você ouça essa sua voz, essa sua intuição. E quanto mais você se abre para ouvir a sua intuição, mais ela vem, mais ela se fortalece. Porque é óbvio, né? Se a sua intuição vem e te manda uma mensagem, você ignora, né? Eu brinco assim: ah, ela vai ali tomar um cafezinho, né? Vou esperar essa pessoa aí querer me ouvir, porque eu não vou ficar falando, né? Como se você estivesse mandando uma mensagem para uma pessoa lá pelo WhatsApp e a pessoa não dá a mínima para você. Você vai parar de mandar, você não vai continuar mandando. Agora, se tem uma reciprocidade, se você manda e a pessoa te responde, a pessoa ouve, né? Se tem uma troca ali, pronto, a conexão se estabelece. É a mesma coisa. Então, quanto mais você ouve a sua intuição, mais você fortalece, mais claro fica, mais intencional fica, né? Você pode começar a fazer perguntas: devo fazer isso, devo fazer aquilo, enfim. Então, é um momento bastante propício para você trabalhar e desenvolver essa sua voz. E lembrando que, enquanto essa voz não estiver muito desenvolvida e você não estiver conseguindo escutá-la, você pode buscar outras ferramentas que conversem com você, que mostrem para você aquilo que você precisa saber, aquilo que pode te ajudar a tomar decisões, etc. Então, quem faz isso, por exemplo, oráculos, o próprio tarô. Então, você pode ter um oráculo na sua casa que você vire ali uma carta, que você abra um livro, que você busque uma resposta através disso. Você pode, por exemplo, vir fazer uma sessão de tarô. Não estou conseguindo ouvir minha intuição, preciso tomar uma decisão, tenho esse e esse caminho, não sei o que fazer, estou perdido. Pronto, venha fazer uma sessão de tarô, porque quando a gente está numa sessão de tarô, o que acontece é que o tarô vai ler tudo aquilo que está em volta de você, entre aspas, né, que está ali no seu campo, que está disponível, aquelas informações que estão disponíveis, inclusive para você, só que você não está conseguindo captar. Então, o tarô vem, capta ali através de imagens e o tarólogo, no caso eu, decodifica, né, traduz aquilo ali para você. Então, é assim que funciona o trabalho de uma leitura de tarô. E claro, você sempre pode fazer isso para você, mas às vezes a gente tem mais dificuldade quando a gente faz para a gente por causa da interferência da mente, né? Com o tempo você consegue então perceber, né, quando é a sua mente, quando é a sua intuição, quando você está querendo controlar aquilo que está acontecendo ali, aquela mensagem, por exemplo, para você. Então, que você possa, ao longo desses 13 dias, se abrir para tudo isso, para toda essa sutileza da intuição, dos sonhos, da abundância, dessa nova percepção sobre o que é a abundância e de perceber toda a abundância que já existe na sua vida e que muitas vezes você não enxerga, negligencia, acha que não tem quando tem, que você possa, a partir dessa percepção, desse reconhecimento da abundância que você já tem, que você possa conquistar mais e mais e mais coisas na sua vida, porque nós estamos aqui para viver uma vida próspera, abundante, feliz, e tudo aquilo que nos afasta disso é o que a gente precisa curar, tratar, transcender. Então, eu desejo uma linda onda encantada da noite para você, muita abundância, muita intuição, muitos bons sonhos. Arro em Lakesh.